Olá, estamos de volta com o Senado agora. O presidente do Senado veio aos estúdios da TV Senado nesta sexta-feira para fazer um balanço das atividades da casa no primeiro semestre. Renan Calheiros fez um balanço das votações do Senado no primeiro semestre. Além do ajuste fiscal do governo, que consumiu boa parte das energias do Congresso, deliberamos e aprovamos mais de 230 proposições. Foram mais de 100 projetos de lei e 6 propostas de emendas constitucionais. Vivemos um raro momento de protagonismo do Legislativo. É um processo que começou com orçamento impositivo, evoluiu para a prevalência das teses do Congresso Nacional no Supremo Tribunal Federal e na devolução da palavra final sobre o processo legislativo com avaliação periódica de vetos. Não são ações contra ninguém, são afirmações do Congresso. E destacou as prioridades para depois do recesso. No segundo semestre, devemos avançar ainda mais na pauta federativa e na conclusão da reforma política e também na reforma do ICMS. Teremos um semestre difícil, concentrando agendas sensíveis, dificuldade na economia, análise de vetos, CPIs, lei de responsabilidade das estatais, autoridade fiscal e apreensões com os indicadores econômicos. O presidente do Senado criticou as medidas adotadas pelo governo para combater a crise. Os resultados do ajuste são modestos, muito aquém do prometido. No presidencialismo, o Congresso não pode recusar sempre as ferramentas que o chefe de governo diz serem imprescindíveis para fazer face à crise. O dever do Congresso Nacional é colocar alternativas para melhorar a vida das pessoas. Agora, caberá ao Congresso Nacional cobrar resultados. Reitero o que disse em várias oportunidades sobre o ajuste. Ele é insuficiente, tacanho. Até aqui, quem pagou a conta foi o andar de baixo. Esse ajuste sem crescimento econômico é cachorro correndo atrás do rabo. Circular, irracional e não sai do lugar. É enxugar gelo até ele derreter. Falou ainda sobre o PMDB e a relação com o presidente da Câmara. Nesta sexta-feira, Eduardo Cunha anunciou o rompimento político com a presidente Dilma Rousseff. Ele tem sido um bom presidente da Câmara, implementando um ritmo de votações. Acho que a atuação dele, sua independência, colaborou muito para este momento do Congresso Nacional. Vejo com muita naturalidade a pretensão do PMDB. A razão de ser de qualquer agremiação partidária é conquistar o poder pelo voto, em nome das teses e programas que defende. O PMDB não pode, no entanto, sucumbir ao aparelhamento. Não é inteligente fazer isso. Vejo com felicidade que o PMDB refuta ser coadjuvante e vai em busca do protagonismo. Renan Calheiros também comentou as investigações da Justiça e da Polícia Federal contra integrantes do Congresso. Todos devem responder às demandas da Justiça, particularmente os homens públicos. A diferença está na qualidade das respostas. E as que me cabem responder, as prestarei todas as vezes que a Justiça me solicitar, à luz do dia. Na última sessão plenária do semestre, a crise econômica e questões do estado do Amazonas estiveram presentes nos discursos dos senadores. O senador Eduardo Amorim criticou as medidas adotadas pelo governo para minimizar os efeitos da queda de desempenho da economia brasileira. A atual gestão buscou responder à crise lançando mão de um arroxo fiscal e do corte de benefícios sociais, historicamente, como a senhora bem sabe, consagrados e, embora haja concordância geral quanto à necessidade de conter gastos, divergimos quanto à metodologia empregada. Ao invés de cortar na própria carne, dando um bom exemplo, enxugando gastos públicos, melhorando a qualidade do gasto, o governo optou por impor sacrifícios a todos os cidadãos, em especial aos mais pobres. O senador defendeu a realização de uma reforma tributária como mecanismo para melhorar a economia. É hora de trabalharmos com seriedade e determinação
pela reforma tributária, senhor presidente. O país não pode, não suporta mais não termos uma reforma tributária com seriedade, com determinação, pela recuperação da economia, pelo resgate dos postos de trabalho, pela promoção de um amplo e restrito pacto social. A senadora Vanessa Graziotin destacou o fim da greve dos servidores da SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Eles ficaram parados por quase 2 meses. A partir de agora, nós já temos o ambiente construído e que deverá propiciar esse retorno ao diálogo entre o governo federal, Ministério do Planejamento, de Indústria e Comércio e o conjunto dos servidores da SUFRAMA para que eles possam encontrar o caminho e ver suas reivindicações atendidas. O lançamento do programa Amazônia Conectada também foi destacado pela senadora. O projeto é desenvolvido pelo Exército e o Ministério de Ciência e Tecnologia e começa a implantar uma rede de cabos fluviais para levar o sinal de internet aos municípios do interior da região. O Exército encontrou e desenvolveu um cabo infinitamente mais barato do que os utilizados até agora, senhor presidente. A fibra óptica fluvial, mais barato. O projeto para interligar os 52 municípios, levar a internet para as sedes desses municípios, e olha a novidade, também para as comunidades que ladeiam os rios, e a grande parte das nossas comunidades ladeiam e margeiam os rios, porque os rios são as nossas estradas. Esse projeto está orçado em 500 milhões de reais, R$500 bilhão, o que é algo extremamente acessível. A semana no Senado foi marcada por muitas votações em plenário. A reforma política, a criação de novos municípios e o parcelamento das dívidas dos times de futebol foram alguns dos temas deliberados. Houve também vários debates com ministros e ainda a criação da CPI da CBF. As reuniões realizadas pela Comissão Especial da Reforma Política começam a produzir resultados. 6 dos 13 projetos encaminhados pela comissão foram aprovados em plenário. Eles mudam o panorama eleitoral brasileiro. Entre as alterações, a necessidade de organização dos partidos em um número mínimo de estados e municípios, para que possam receber recursos do fundo partidário. Juízes, promotores e procuradores terão de cumprir uma quarentena de 2 anos após deixarem seus cargos para se candidatar a um cargo eletivo. E estabelece o fim, na prática, das coligações nas eleições proporcionais. É que o número de eleitos será baseado nos votos de cada partido, e não mais nos votos totais da coligação, como acontece hoje. Só vai beneficiar os partidos grandes e os poderosos, é que eles são financiados pelas grandes empresas. Fortalece os partidos de verdade e desestimula os partidos de um dono que pega a carona na coligação e acaba, obviamente, usurpando, surfando, sugando votos de outros partidos para se eleger. Foi aprovada também, pela 3ª vez em 2 anos, uma proposta que permite a criação de novos municípios. As 2 proposições anteriores foram vetadas pela presidente Dilma Rousseff. Vai acarretar mais vereadores, mais cargos comissionados, mais gasto com máquina de Estado, mais gasto com prefeituras, enquanto eu penso que o que o contribuinte, que o brasileiro gostaria, é de que os recursos dele, contribuinte, estivessem na educação, na saúde e na segurança. 18 anos sem criar mais município no Brasil. Não é justo que um distrito de 20, 30 mil habitantes, a 300 quilômetros da sede do município, aonde ele pertence, não possa ter a sua emancipação, a sua independência. Outro projeto aprovado no plenário aumenta de 3 para 10 anos o tempo de privação de liberdade para menores de idade, que tenham sido apreendidos por cometerem crimes análogos ao homicídio doloso ou crimes hediondos contra a vida. Nós estamos determinando de que este menor de 18 anos que cometeu um crime hediondo contra a vida, ele terá uma pena acrescida. Ainda em plenário, os senadores aprovaram a medida provisória que permite aos clubes de futebol parcelarem suas dívidas tributárias, que somam hoje 4 bilhões de reais, em até 240 meses. A MP cria 2 novas loterias para angariar mais recursos. Em contrapartida,
Os clubes vão limitar o pagamento dos jogadores em 80% de sua receita bruta e seus dirigentes não poderão concorrer a mais de uma reeleição. Há uma anistia de 70% das multas, 40% dos juros e 100% dos encargos legais. Antes da gente premiar os inadimplentes, nós temos que premiar os adimplentes. A CPI, que vai investigar as denúncias de irregularidades na Confederação Brasileira de Futebol, terá como relator o senador Romero Jucá. O presidente da comissão, que vai iniciar seus trabalhos em agosto, será o senador Romário. A gente vai conversar com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com a Procuradoria Geral, essas informações que existem lá fora por parte de algumas polícias nos Estados Unidos, por exemplo, com o FBI, da Polícia da Suíça e outros. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, e o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, negaram na Comissão de Assuntos Econômicos que o atraso no repasse de recursos para o pagamento de benefícios sociais e previdenciários foi feito para melhorar as contas do governo. A posição do governo é que essas operações não são operações de crédito e não devem ser tratadas como operação de crédito. Já o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, veio ao Congresso defender a aprovação da medida provisória que cria os Fundos de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura e o Fundo de Compensação, reivindicação dos estados para a aprovação da reforma do ICMS. Proposta do senador Randolfo Rodrigues destina a esses fundos uma nova tributação sobre o retorno ao país de recursos lícitos não declarados de brasileiros no exterior. O Senado está estudando essa iniciativa de acelerar a votação do projeto de lei da regularização dos recursos lícitos no exterior. A semana no Senado teve ainda a instalação do novo Conselho de Comunicação Social e a reunião da comissão que reformula o Código Aeronáutico. E foram realizadas audiências públicas sobre a greve nas universidades federais, as concessões dos portos, os problemas da telefonia móvel, a redução do intervalo do almoço dos trabalhadores e os entraves ao desenvolvimento tecnológico no Brasil. A TV Senado vai ficar fora do ar da meia-noite às 6 da manhã de sábado. É que será feita a manutenção no sistema de energia elétrica da emissora. Essa manutenção vai aperfeiçoar o fornecimento de energia e também vai resultar em mais qualidade de transmissão para você, telespectador. Nossa programação será retomada no sábado. Esta edição do Senado Agora fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras notícias. Até a próxima.